O vício é uma coisa terrível. Eu decidi no ano passado ficar 45 dias 100% sem Instagram. Eu desinstalei ele do meu celular e foi uma decisão meio que urgente por conta do meu vício. Eu gastava muito tempo do meu dia scrollando o feed aleatoriamente. O primeiro vídeo aqui no canal foi um pouco sobre isso. Na época eu tinha decidido desinstalar o aplicativo e continuar produzindo meu conteúdo e postando apenas pelo computador. Mas eu não fui forte o suficiente, eu continuei com o aplicativo, continuei naquele vício. Então, em dezembro, eu realmente decidi que eu ia sair do Instagram. Acho que foi, na verdade, no fim de novembro. Enfim. E foi uma experiência bastante curiosa, porque logo no início eu não tive aquela... Sabe, eu não tive dificuldade. Parecia que o Instagram realmente não fazia falta nenhuma na minha vida. Então foi bem tranquilo. Só que então, mais pro final dessas minhas férias no Instagram, eu reparei que o meu tempo de tela não havia diminuído. E eu comecei a reparar que, na verdade, eu estava substituindo o meu vício no Instagram por outras coisas no celular. Então, eu ficava gastando tempos scrollando o feed do Pinterest, ou jogando joguinhos, ou scrollando o feed dos notes do Substack. Às vezes eu até mesmo entrava no WhatsApp e ficava passando, assim, o histórico de conversas. Tipo, não tinha mais mensagem nenhuma nova, não conversava com ninguém. Eu ficava simplesmente passando o histórico de conversas para vocês terem noção do nível do problema. Então, foi uma situação muito complicada perceber isso. E o meu plano era ficar 45 dias sem Instagram, mas eu precisei voltar antes por conta de uma situação em específico que talvez quando esse vídeo saia eu ainda não possa contar para vocês, mas é uma situação boa. Porém, as minhas férias acabaram sendo menores, né? Eu fiquei 40 dias aí sem o Instagram. E foi realmente uma situação que me fez perceber que o meu vício é bem complicado, porque ontem eu precisei reinstalar para postar um Reels. E eu percebi que logo em seguida eu já estava perdendo meu tempo scrollando o feed do Instagram à toa, vendo coisas aleatórias. Então, desde o meio aí dessas minhas férias do Instagram, eu tenho repensado muitas coisas. A primeira coisa que eu decidi foi que eu quero começar a investir mais aqui no YouTube, porque eu quero começar a depender cada vez menos do meu celular. Então eu quero construir uma comunidade aqui. Hoje o YouTube ainda traz alguns recursos que conseguem substituir, de certa forma, o Instagram, porque além dos vídeos longos, a gente tem os shorts, que é a parte de vídeos curtos aqui. A gente tem também a comunidade, onde a gente consegue postar textos e imagens. Então dá pra gente substituir aí os carrosséis. Então eu quero cada vez mais migrar pra cá e investir em newsletters, que é algo bem legal, que eu tenho gostado bastante, porque são coisas que dá pra eu administrar pelo computador e não ficar tão dependente do meu celular. E a segunda decisão que eu tomei é algo que eu já comecei a fazer, que é que eu voltei a estudar para concursos. Viver da escrita sempre foi um sonho muito grande para mim, mas é um sonho que tem me trago
certos problemas, no sentido de que hoje, graças a Deus, graças à internet, a gente tem essa possibilidade de conseguir monetizar melhor a nossa escrita, a gente consegue vender melhor os nossos livros, porque a gente tem aqui na internet uma grande plataforma de divulgação, só que isso também nos torna muito dependentes do online, do digital, e eu não acho que isso seja saudável. Ao mesmo tempo que não é saudável, porque eu tenho conversado com vários autores e também pessoas que produzem conteúdo na internet para divulgar seus outros tipos de produtos e serviços, e eu tenho visto que realmente tem sido um problema em massa essa dependência das redes sociais e principalmente do Instagram, porque hoje, querendo ou não, o Instagram é a melhor plataforma que a gente tem tido para divulgar o nosso trabalho, porque é a melhor plataforma que a gente consegue criar uma comunidade mais rápido e com isso a gente consegue vender mais rápido. O YouTube também é uma boa plataforma para conseguir vender nosso produto, mas é uma plataforma de construção muito mais a longo prazo. É muito mais difícil você começar a criar a sua comunidade aqui do que no Instagram. E isso faz com que o Instagram ela seja a principal rede de divulgação dos nossos trabalhos aqui na internet. Só que isso tem criado uma grande dependência, porque o Instagram ele foi feito para nos viciar, para que a gente gaste muito do nosso tempo lá. E por conta disso tem tido um movimento em massa de pessoas querendo diminuir a sua presença lá. Então a gente já consegue perceber como que depender disso é muito nocivo. E eu tenho pensado que se a minha carreira ela depende do digital para ela se sustentar, então é uma carreira muito frágil. É basicamente uma casa construída na areia, que qualquer ventinho pode derrubar. Depender da internet meio que é isso, porque, como dizem por aí, é como se você estivesse construindo sua casa em terreno alugado. Você não tem segurança. Eu posso, por exemplo, a qualquer momento perder o meu perfil no Instagram e com isso eu entraria em um leve desespero, porque a minha maior renda vem das minhas divulgações lá. Mesmo aqui construindo algo aqui no YouTube, eu posso perder a minha conta no YouTube por qualquer motivo de, sei lá, eles acharem que eu feri alguma diretriz mesmo que eu não tenha ferido. Eu posso, inclusive, perder a minha conta na Amazon por nada. Isso também tem sido algo bastante frequente. Então, depender disso aqui é muito frágil. Então, eu não pretendo de forma alguma parar de escrever. Eu acho que eu só pararia se em algum momento eu não conseguisse ter mais nenhuma ideia. Eu amo contar histórias e eu escrevo histórias muito antes de começar a publicar essas histórias. Então, não é algo que eu pretendo parar, mas eu acho que é muito complicado colocar a minha segurança nisso. Eu tenho mais ou menos 5 anos de trabalho informal, porque antes de que a escrita começasse a ser a minha principal renda, eu já trabalhava como freelancer, trabalhando com livros. E tendo a experiência de ter 5 anos como trabalhadora informal e também já ter trabalhado de forma formal, eu posso comparar as duas situações e dizer que você ser um trabalhador informal tem sim muitos benefícios, mas eu não acho que esses benefícios eles superam os malefícios, principalmente quando esse trabalho informal depende da internet. Então, eu quero ter o meu pé no chão, sabe? Eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, que Deus pode fazer sim muitas coisas, Ele pode fazer com que eu venda tantos livros que essa renda consiga me trazer uma segurança, mas eu também creio na soberania de Deus, de que Ele pode fazer isso, caso isso seja da vontade dEle, entende? Eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado para não usar a fé como uma desculpa para querer sobrepor a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Então, é isso. A minha rotina essa semana tá um pouquinho caótica, porque eu decidi começar a estudar para concursos, o que me exigiu um certo tempo de dedicação no meu dia. Eu tenho um trabalho de revisão para entregar para a autora na segunda-feira, então meu objetivo é terminar até a sexta, hoje é quarta-feira. Surgiu um teste de uma editora para eu fazer e, ao mesmo tempo, surgiu aquela coisa que eu falei que me fez ter que voltar pro Instagram antes, o que fez com que eu adiantasse algumas coisas que
eu achava que eu só teria que fazer mais daqui pra frente. Então, minha rotina está um pouco caótica, o que é interessante para a primeira semana do ano, mas estou feliz com essa rotina meio caótica. Eu acho que é um bom começo de ano. Então, é isso aí. Agora eu vou estudar. Às vezes eu tenho me sentido muito burra. Tá um clarão aqui, que é da minha janela, que tá entrando muito sol. Enfim, eu não sei se é porque eu cheguei aos 30 anos e quando a gente chega em uma certa idade a nossa mente não funciona mais como antes, ou se é só porque já tem um bom tempo que eu não tenho uma rotina de estudos de verdade, porque eu amo estudar, mas é um estudo informal, né, sem ter realmente uma rotina e de assuntos que eu gosto, que eu tenho interesse. E nesse caso, eu estou estudando algo que não necessariamente eu gosto, sim, porque eu preciso, e eu preciso de ter uma rotina, né, de ter um tempo ali de estudos todos os dias. E a última vez que eu tive isso foi na faculdade, o que já faz aí uns 6 anos, acho. Então talvez eu tenha me desacostumado a isso, mas às vezes eu sinto que as coisas não entram na minha cabeça e que eu me canso muito rápido. Talvez seja também pela forma como eu tô estudando que eu tenho feito um estudo menos passivo, de não simplesmente assistir a aula, mas lendo e tentando explicar para mim mesma aquilo que eu li, o que talvez exija mais do meu cérebro. Então eu percebi que passa de meia hora, eu já começo a ficar muito cansada e distraída. Então eu acho que hoje eu vou começar a tentar usar o método Pomodoro, que o classicão, né, de 25 minutos de estudo e 5 de pausa. Talvez funcione melhor para mim e eu me sinta menos burra. Acabei de almoçar e aí, antes de eu voltar para minha rotina, quero mostrar para vocês os livros que eu li durante esses 40 dias em off do Instagram. Deixa eu colocar aqui no tripé. Arrumou e enfim. Estou muito feliz com minhas leituras, apesar de tudo que eu falei pra vocês de que o meu tempo de tela não diminuiu porque eu tava substituindo o Instagram por outras coisas no meu celular. Ainda assim, as minhas leituras foram mais satisfatórias do que o normal. Eu já vinha há algum tempo aí com muita dificuldade de conseguir ser constante nas minhas leituras. Eu tava realmente bem ruim, bem lenta. E durante esse período de 40 dias eu consegui ler 5 ou 6 livros, não sei. Claro que, preciso deixar muito claro que um desses livros eu já havia começado a leitura dele antes, então eu só concluí a leitura durante esses 40 dias. E eu também tive muitas leituras curtinhas. Muitas não, 3 leituras que foram bem curtinhas, então isso daí ajudou bastante. E queria dizer que isso aqui não é uma questão de comparação, se você não consegue ler nessa quantidade, até porque eu até um bom tempo atrás também não estava conseguindo, só consegui por ter deixado o Instagram de lado. E eu sei também que tem pessoas que leem muito mais do que isso. Então, vamos lá para as leituras. O primeiro foi este daqui, Apenas um Olhar, do Harlan Coben. Este é o que eu já tinha começado a leitura dele antes dessa fase de excluir o Instagram e eu só terminei ele. Foi o meu primeiro contato com a escrita desse autor e eu gostei, não amei, mas gostei. Tenho ressalvas quanto a esse livro
Ele, por ser mais antiguinho, ele não tem classificação indicativa, porque é de uma época em que não se falava sobre isso em relação a livros, mas eu daria pelo menos uns 16 por conta de, não necessariamente algumas cenas, mas algumas falas que tem bastante insinuações, assim, se é que vocês me entendem. Foi um livro que não achei incrível, embora o final tenha me surpreendido muito. Achei um ótimo final, excelente. E é isso, é um livro ok. A minha próxima leitura foi um e-book que eu li pelo Kindle. Vou colocar a capa aqui em algum lugar. Esse e-book já estava na minha biblioteca do Kindle Unlimited já fazia algum tempo. Não faço ideia do porquê que eu coloquei lá, porque o título dele já dá a entender que é um livro de qualidade duvidosa. E de fato ele era de qualidade duvidosa, gente. Assim, sei lá. Não sei. Não sei o que aconteceu. Se era um negócio meio escrito pelo chat GPT. Eu não sei, mas foi um livro realmente complicado. Felizmente foi muito curtinho, que eu li durante a espera na agência dos Correios, então não gastou tanto tempo da minha vida. Mas não recomendo a leitura. Não que a história em si seja ruim, tipo, a ideia é boa, mas a execução é péssima, a estruturação, a escrita, a tradução, tudo ruim, não recomendo. Agora, a próxima leitura que amei demais foi deste box aqui, que foi este Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Eu já comentei sobre ele no último vídeo aqui do canal, porque quando eu gravei eu ainda estava no processo de leitura dele. Amei demais, esse livro é muito bom, É sobre um pastor, o pastor Clement, que ele mora em um povoadozinho bem pequeno e tem um vizinho dele, que é o coronel, que é um personagem bem odiado pelas pessoas. É o tipo de pessoa que ninguém reclamaria caso ele morresse, ninguém quer ele vivo, porque ele é... Enfim, as pessoas não gostam dele. Só que esse cara, ele aparece morto bem no escritório do pastor Clement, o que faz com que ele se torne uma pessoa bastante interessada na resolução desse caso. Então ele vai acompanhar junto com a polícia, mas também não vai ficar muito satisfeito com a investigação da polícia. Então ele vai começar a fazer as próprias perguntas, as próprias pequenas investigações dele, principalmente contando com a ajuda da sua vizinha, Miss Marple, que é uma das detetives mais famosas aí da Agatha Christie. Esse é o primeiro livro em que a Miss Marple aparece. Aqui ela aparece como uma personagem secundária. E eu amei demais esse livro, recomendo muito, muito mesmo, muito bom. A próxima leitura foi no meu Kindle também. Foi uma leitura de virada de ano, porque eu comecei a ler no finalzinho de 2025, terminei a ler no dia 1º. E foi Uma Alma pela Metade. Gente, que livro legal. Ele é uma romantasia que se passa na Inglaterra do nosso mundo durante o período regencial, se não estiver enganada. E embora possa parecer uma romantasia bem clichêzinha, ele tem uma mensagem muito, muito linda. Sério, muito bom. Recomendo demais. E por fim, minha última leitura deste período em off do Instagram foi A Marca do Cristão, do Francis Schaeffer. Bem fininho, muito bom também. E acabei de lembrar agora de um livro que eu esqueci de falar pra vocês, que eu li também durante esse período. Foi um livretinho bem fininho também, do Paul Washer. Não lembro agora qual é o título, mas vou colocar a capa aqui em algum lugar. E aí, agora, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Um é este daqui, O Cavalo Cor-de-Rosa, que é dessa coleção Clube do Crime, da HarperCollins, que é uma coleção em que eles estão trazendo para o Brasil vários autores clássicos de mistério para que o público conheça, para quem conhece só a Agatha Christie, conheça outros autores clássicos do gênero também. E não sei muito ainda o que dizer sobre esse livro, porque tô bem no inicinho. A única coisa que eu posso dizer é que o protagonista é um grande babaca xenofóbico. E tô lendo também aqui no meu Kindle lições sobre afogamento,
que é uma fantasia com estética Dark Academy. Então eu estou lendo aí como uma forma de me manter inspirada para o livro que eu pretendo finalmente terminar de escrever este ano, que é inclusive o que está aqui, olha só, no meu vision board do meu computador. É uma estética, é toda a estética aqui do meu livro. Eu mostrei detalhadamente no último vídeo aqui do canal, que é uma história de mistério com estética Dark Academy e um toquezinho de fantasia, um projeto bem antigo meu, que eu quero finalmente conseguir terminar este ano. Por favor, torçam por mim. E, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não vou continuar gravando ao longo do dia, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E se eu estou gravando, eu fico com a minha atenção dividida com o fato de que eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer e preciso gravar, e aí eu não consigo me concentrar. Então, finalizarei o vídeo por aqui, porque eu acho até que ele já ficou bem grandinho. E até a próxima!